Brasil registra 219 casos de varíola dos macacos. Alta da inflação resulta na queda do poder de compra dos brasileiros. Tudo isso e muito mais agora no União Brasil. Olá, boa noite, eu sou Érica Prado e começa agora o União Brasil. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, nos últimos anos as pessoas ficaram mais agressivas. Um dos motivos que contribuíram para isso foi a pandemia de Covid-19. Antes da pandemia do novo coronavírus, a preocupação com o estado de saúde mental da sociedade já era constante em entidades nacionais e internacionais. A Organização Mundial da Saúde estima que mais de 700 milhões de pessoas em todo o mundo sofram com problemas de saúde mental. Ainda segundo a OMS, a Covid-19 acelerou este cenário e fez com que certos tipos de transtornos se tornassem mais frequentes. A psicóloga Silvana Castelo Branco fala um pouco sobre como a psicologia pode ajudar no comportamento humano, dando ênfase na agressividade. O momento atual é o momento que a psicologia percebe um processo de ebulição da agressividade na grande maioria das pessoas. Então, o que é que podemos fazer para ajudar esse contexto? Primeiro, as pessoas precisam procurar formas de autoconhecimento, formas de busca de processos de compreensão interna, para que a partir daí a psicologia possa contribuir como suporte à construção interna. Bom, o que é isso? O processo terapêutico, o processo de análise, ele permite a escuta-fala. Então, o paciente, ele vai ao encontro das suas dores, das suas alegrias, das suas queixas, das suas mazelas. E quando o ser busca esse processo de autoconstrução, ele busca o processo terapêutico. Silvana Castelo Branco detalha a influência da pandemia nesse quadro da sociedade. A pandemia continua influenciando, ela continua agravando comportamentos que já existiam. Como é isso? A pessoa ela não mudou por conta da pandemia. Existia nesse ser, nesse sujeito humano, algo que estava em ebulição, estava fervendo. E a pandemia veio como agravando esse processo por permanência intensa nas telas, por permanência intensa na família, no convívio. Então, já existia um processo de dificuldade de relacionamento de muitas pessoas. Essa massificação e essa banalização do ódio vem se intensificando, é verdade, nos últimos tempos. Em grande medida, por conta da pandemia e do isolamento, os ânimos ficaram ainda mais acirrados por conta da crise econômica, do aumento do desemprego, do medo com a própria pandemia e alimentada também por muitos discursos de ódio que vêm da própria política, que deveria ser o contrário. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil registra 219 casos confirmados de varíola dos macacos. O estado de São Paulo lidera o número de casos no país. O Brasil tem cerca de 219 casos confirmados de varíola dos macacos. O montante de casos foi contabilizado pela Agência Brasil, com base em informações divulgadas pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. Segundo o Ministério da Saúde, São Paulo tem o maior número de casos, 158. Em seguida, aparece o Rio de Janeiro, que, de acordo com a Secretaria do Estado, soma 34 confirmações da doença. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, outros casos foram registrados nos estados de Minas Gerais, com 14, Paraná e Rio Grande do Sul, com 3, Ceará, Rio Grande do Norte e Goiás, com 2, e Distrito Federal, com 1 caso. A colônia de férias é uma programação voltada para crianças, adolescentes e jovens. E no meio do ano, essa atividade se intensifica.
Colônia de férias são atividades programadas, recreativas e esportivas organizadas por pessoas qualificadas a serem realizadas no período de férias para crianças, adolescentes e suas famílias. As atividades buscam geralmente um contato maior com a natureza. Roberta Lopes, coordenadora pedagógica, comentou a importância da colônia de férias para as crianças. A gente busca preencher o tempo das crianças com qualidade. Então, os pais muitas vezes não conseguem bater as férias deles com os das crianças, né? Então, a gente tenta preencher o tempo dos alunos com qualidade. Então, geralmente em dezembro e em julho, a gente tem uma programação repleta de diversão para as crianças. A nossa escola sempre tematiza as colônias. Dessa vez a gente trouxe férias no sítio, trouxe animais para a escola e está sendo um grande sucesso. A coordenadora deu detalhes sobre o que a escola proporciona a essas crianças durante esse período. A gente tem oficinas de arte, capoeira, teatro e circo, culinária, oficinas de dança. Dessa vez, como a gente trouxe os animais pelo nosso tema ser férias no sítio, então eles tiveram toda a vivência do sítio dentro da escola. Então eles fazem os cuidados com os animais, plantam na hortinha, acompanham todo dia, fazem a rega das plantas, botam a comidinha dos animais, passeiam pela escola. Roberta falou ainda da adesão dos responsáveis em relação à colônia de férias e do diferencial da escola nesse momento. A nossa escola recebe alunos, está aberta ao público a colônia, então a gente tem um diferencial de ter a colônia em tempo integral. Então eles têm a oportunidade de conhecer a nossa vivência, de estar participando de tudo isso. Então a gente recebe crianças de 1 a 10 anos, público infantil e fundamental, anos iniciais, e estão todos com essa vivência. A gente tem uma boa adesão, né, tanto em dezembro quanto em julho agora, né, e a gente está vendo tudo isso. A gente encerra a semana que vem e os pais já estão prolongando, já vai acabar! Janice Cruz conta o motivo de ter colocado seu filho de 9 anos na colônia de férias e esclareceu que a colônia é muito vantajosa tanto para ela como mãe, quanto para seu filho. Basicamente é porque eu e meu marido nós trabalhamos o dia todo e não temos com quem deixar o nosso filho durante tanto tempo, né? Então assim, a colônia de férias veio se encaixar perfeitamente nos nossos horários, nas nossas necessidades. O principal benefício que eu vejo é porque se o meu filho estivesse em casa, ele ia passar o dia todo no celular, na televisão, em jogos eletrônicos, e aqui não, aqui ele se diverte, ele se exercita, ele brinca muito, ele gosta muito de vir aqui todo ano. A gente usa a colônia de férias do colégio até o último dia que pode, porque ele gosta muito, é muito divertido, e eu fico tranquila, eu sei que o meu filho está bem cuidado. As atividades realizadas nas colônias de férias são geralmente esportes, gincanas, brincadeiras, jogos recreativos, passeios ecológicos, apresentações teatrais, karaokê e artes. Atividades essas que estimulam a capacidade de pensamento e criatividade. Além de serem fatores de desenvolvimento físico, estimulam a coordenação motora e cooperação social e psicológica da criança. E a seguir, a pauta é política e a preparação dos municípios para o recebimento do voto em trânsito. Brasil negocia compra de diesel da Rússia. Senadores apresentam projetos para qualificar homicídio por motivo de ideologia ou posição política. Assuntos para a pauta é política. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que está quase certo a negociação de compra de diesel mais barato vindo da Rússia. Segundo ele, o combustível deve chegar ao país em 2 meses. O acordo é mais um esforço do Executivo para tentar reduzir os preços dos combustíveis que pressionam em governo em ano eleitoral. No Palácio do Planalto, Bolsonaro afirmou a jornalistas que a negociação estaria definida e repetiu que as sanções econômicas contra a Rússia não deram certo. A Rússia é alvo de sanções internacionais dos Estados Unidos e da União Europeia desde o início da guerra contra a Ucrânia. Os senadores Humberto Costa e Alexandre Silveira protocolaram nesta segunda-feira 2 projetos de lei.
um que torna qualificado o homicídio e outro que aumenta a pena de assassinatos por motivo de ideologia, intolerância ou inconformismo político. As propostas vêm ao encontro do caso da morte do militante do PT e guarda municipal Marcelo Arruda no último sábado em Foz do Iguaçu. Como justificativa para o projeto, o senador apontou que tem sido frequente os casos de intolerância política que acabam levando a tragédias e refletindo nas disputas eleitorais. E a partir do dia 15 de julho, os municípios com eleitorado superior a 100 mil pessoas devem habilitar os locais de votação convencionais ou específicos para o recebimento do voto em trânsito. A partir do dia 15 de julho, os municípios com eleitorado superior a 100 mil pessoas devem habilitar os locais de votação convencionais ou específicos para recebimento do voto em trânsito, que é permitido somente nessas localidades. A data está prevista no calendário eleitoral. A medida deve ser cumprida para permitir que o eleitor possa solicitar o voto em trânsito, cujo prazo começa no dia 18 de julho e vai até 18 de agosto. Na ocasião, o cidadão poderá indicar o local onde pretende votar fora de seu domicílio eleitoral. O voto em trânsito é permitido somente para os eleitores que estão com o título regularizado. Quem estiver fora de seu estado poderá votar somente para presidente da República. O eleitor que estiver fora de sua cidade, mas em um município localizado no mesmo estado, poderá votar para todos os cargos em disputa. Essa modalidade não vale para urnas eletrônicas instaladas no exterior, porém, o eleitor brasileiro que mora fora do país e estiver no Brasil poderá solicitar o voto em trânsito. O microempreendedor individual que não entregou no prazo a declaração anual simplificada para o MEI referente ao ano de 2021 ainda pode regularizar a situação e enviar o documento. O microempreendedor individual que não entregou no prazo a declaração anual simplificada para o MEI ainda pode regularizar a situação e enviar o documento, porém, ele vai pagar uma multa de 2% ao mês, com valor mínimo de R$ 50 e máximo de 20% sobre o valor total dos tributos declarados. A data de entrega da declaração do MEI acaba em 31 de maio de cada ano, mas em 2022 essa data foi estendida para 30 de junho. O relatório de pagamento da multa é emitido após a declaração ser transmitida. A Receita Federal orienta todo MEI que atuou em qualquer período de 2021 a enviar o documento, mesmo com o pagamento da multa, para evitar transtornos. São enquadradas como MEI as empresas individuais com faturamento de até R$ 81 mil por ano ou R$ 6.750 por mês. Acima do teto, a pessoa jurídica é enquadrada como microempresa. Infelizmente, o poder de compra dos brasileiros vem caindo devido à alta da inflação. Estratégias dos supermercados são necessárias para atrair o consumidor. Face ao aumento dos preços e à perda do poder de compra dos brasileiros, a sensibilidade dos preços ao consumidor está ganhando terreno, razão pela qual os varejistas e as marcas estão implementando várias estratégias para manter a procura atual e atrair os consumidores para as lojas a fim de encorajar o consumo. Antônio Salles, que é secretário executivo da ACESU, dá detalhes de como os consumidores estão lidando com a inflação. Com o aumento da inflação, os hábitos de compra dos consumidores sofrem adaptações, como a procura por produtos similares mais baratos e até a redução no consumo ou exclusão da compra de alimentos com preços mais altos. Jorge Oliveira, gerente do Ismael Supermercados, fala quais estratégias são adotadas para lidar com este momento e qual o diferencial do supermercado em relação à concorrência. Nós fazemos promoções, né? No caso, nós temos a segunda e terça, que é de frutas e verduras, a quarta e quinta, que é da carne. Aí temos também de 15 em 15 dias, nós temos os 3 dias mais barato e temos um festival de bebidas, que é de quinta a domingo. Nosso atendimento é diferenciado, nós temos profissionais treinados para poder dar um atendimento com excelência aos nossos clientes. Wellington Pereira conta que sempre está pelo supermercado aproveitando as promoções. Tem a questão das promoções, né? Pelo fato de eu morar muito próximo, eu aproveito os preços promocionais que tem, né? Também a questão do ambiente,
É um ambiente muito bom da gente frequentar. Natália Nogueira é frequentadora do Ismael Supermercados, inclusive na hora do café da manhã. Eu venho todo dia. Todo dia eu tô aqui porque é perto de casa, tem bastante variedades e preço também é acessível. E sempre que eu preciso de algo, eu venho aqui para recorrer, né? Meus filhos também estudam próximo. Aí eu aproveito, antes de trabalhar, já passo aqui, tomo café, que inclusive assim, é uma delícia. Entre estratégias, tanto dos consumidores quanto dos comerciantes, um dos itens mais inflacionados no acumulado de 12 meses foi o leite. Os produtores já aumentaram o preço do produto em 21,6%, segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. O valor do item, considerado essencial nas compras de boa parte dos brasileiros, tem chamado a atenção dos consumidores. Segundo a última pesquisa nacional da Cesta de Alimentos, feita pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o leite registrou o aumento de preço em 17 capitais brasileiras entre abril e maio. Na prévia da inflação de junho, o produto acumulou uma alta de 3,45%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A valorização do leite se deve à menor oferta, segundo especialistas. A queda na produção, por sua vez, está atrelada ao avanço do período de entre-safra, que ocorre sazonalmente entre o outono e o inverno, quando o clima mais seco prejudica a disponibilidade e a qualidade das pastagens. Aqui no supermercado Ismael, pode-se encontrar variando de R$ 6,69 a R$ 8,99 o litro de leite. E no próximo bloco, noticiário internacional e as imagens que marcaram esta segunda-feira. Vamos conferir o noticiário internacional com as imagens da Euronews. Portugal está se preparando para 2 dias de atenção máxima aos riscos de incêndios, sobretudo nas zonas rurais. Com as temperaturas muito altas e a terra extremamente seca, o governo colocou o país desde a meia-noite em situação de contingência. O decreto segue pelo menos até a noite da próxima sexta-feira. A situação de alerta permite que a Defesa Civil mobilize todos os meios para que o país dispõe para combater os incêndios. A previsão é que até o final desta semana as temperaturas possam chegar a 45 graus Celsius em várias regiões do país. O presidente do Sri Lanka anunciou nesta segunda-feira que deve renunciar ao cargo por conta de uma onda de protestos contra o colapso econômico do país. No último sábado, milhares de pessoas invadiram o Palácio Presidencial, reforçando uma onda de protestos nas ruas e prédios públicos do país. Membros do governo revelaram que o presidente deve renunciar na quarta-feira, assim como o restante do gabinete. Pela terceira vez, Viena foi considerada a melhor cidade do mundo para se viver. Conhecida pela arquitetura imperial, a capital austríaca recuperou o pódio do ranking da revista britânica The Economist, que destaca as oportunidades no campus da educação e saúde, a qualidade das infraestruturas e do meio ambiente e a oferta cultural. De acordo com o porta-voz do Conselho de Turismo de Viena, agora o desafio para a cidade é o de manter o seu primeiro lugar. Vamos conferir agora as imagens que marcaram esta segunda-feira. Procons de todo o país iniciam hoje várias frentes de fiscalização para conferir se os postos de combustíveis estão cumprindo a determinação de informar de forma correta, clara, precisa, ostensiva e legível os preços dos combustíveis cobrados em 22 de junho de 2022, data anterior à entrada em vigor da lei que prevê a redução do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços que incide sobre os combustíveis. O Rio de Janeiro recebe em setembro deste ano a 5ª edição do Rock in Rio. O
O evento é auto-intitulado o maior hackathon da América Latina, tipo de competição que reúne programadores de computação para tentar solucionar desafios propostos. Na edição deste ano, que acontece de 1º a 4 de setembro, o Hack in Rio tentará buscar desafios relacionados aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Podem participar equipes, mentores, instituições de ensino e comunidades tech do Brasil e do exterior. O Brasil encerrou a participação no Campeonato Pan-Americano Adulto de Ginástica Rítmica com 4 medalhas de ouro e 2 de prata. No sábado foram mais 4 pódios com presença verde e amarela na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico da Barra, Zona Oeste do Rio de Janeiro. 3 deles no topo. Destaque para Giovana Santos, que representou o país nas Olimpíadas de Tóquio, no Japão. Ela sangrou-se campeã individual na fita e nas maçãs. E fica por aqui o jornal desta segunda-feira. Se você quer ver o seu assunto ou a sua sugestão no nosso jornal, tem várias formas de participar. Seja pelo nosso Facebook, Instagram, WhatsApp, nosso canal do YouTube ou nosso e-mail jornalismo@redeunião.com.br. Sua sugestão pode estar aqui no União Brasil. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã. União Brasil, informação além da notícia.